Apresentação do Brian Butler. Eu vou até sair da frente aqui desse espaço de apresentação, para que ele possa acompanhar a apresentação do professor Brian Butler e depois ele vai ser o segundo expositor desse painel. O professor Bruno Salama, ele hoje está na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, é um dos maiores especialistas, ou se não o maior especialista no Brasil em análise econômica do direito, extremamente estudioso no que diz respeito à metodologia e ao conhecimento científico. E é uma honra tê-lo aqui conosco para discutir e participar pela primeira vez no Congresso de Pragmatismo Jurídico, que nós estamos realizando pela quarta vez aqui em Recife, um evento bianual. Hoje pela manhã tivemos a apresentação do professor Kellogg, com uma discussão muito interessante sobre as contribuições do pragmatismo para se pensar e se refletir sobre corrupção, e também da professora Clarice von Orzer, que nos deu uma contribuição brilhante no tema, trazendo casos concretos no que diz respeito à forma de aplicação do direito e como o pragmatismo pode ajudar e aperfeiçoar, uma metodologia que pode aperfeiçoar e avançar nesse debate. Então, eu passo a palavra para o professor Torquato de Castro para saudar a todos, e em seguida o professor Brian Butler já inicia a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer apresentar essa mesa sobre pragmatismo jurídico em Posner e corrupção. É um tema que está na ordem do dia em muitos sentidos e que exige realmente essa pausa, digamos assim, para uma tomada de reflexão e uma conscientização da gravidade e dificuldade mesmo do problema. Eu não vou alongar a exposição, vamos ir diretamente ao assunto, porque tem muito o que discutir, provavelmente, até aqui adiante. Tem a palavra do professor Brian Butler, por favor. Thank you for having me here. It's a true honor. I want to thank George, Professor George, Fabiana, Pedro, all the university sponsors, and especially the Federal Prosecutor Office for sponsoring this conference. So when I was invited, I had to figure out how to talk about corruption, and it was suggested that also I could talk about Posner. So I decided that I would try to cobble those together in a way that made some kind of sense. When I worked for Richard Posner about 20-something years ago, he hired me because I was a philosopher, and he could find as many economists as he wanted, but he wanted to have at least one philosopher on his staff. And he was writing a book, probably a book, but an article on the laws of over-attachment to history, and it turned into an article that I decided to revisit, and this is the article that he wrote with my, this is a response to the article he wrote with my research assistants. And I argued with him at that time, I'm going to argue with him today, and I guess one of the things I can probably do is I think I heard yesterday that maybe Posner is heterodox or orthodox. I think Posner is an incredible heterodox thinker. And so the first thing to do to destroy a dogmatic Posner is to read all of his books. Good luck with that. Okay, so in past dependency, pragmatism, and the critique of history and adjudication and legal scholarship, Professor and former Judge Richard Posner argues that law is the most historically oriented, or if you like, the most backward-looking, the most past-dependent of the professions. It venerates tradition, precedent, pedigree, ritual, custom, ancient practices, ancient texts, archaic terminology, maturity, wisdom, seniority, gerontocracy, and interpretation conceived of as a method of recovering history. It is suspicious of innovation, discontinuities, paradigm shifts, and the energy and brashness of youth. These ingrained attitudes are obstacles to anyone who wants to reorient law in a more pragmatic direction. So that's the start of his attack on history and law. I know people have been studying history and law here, so it's probably going to be incredibly naive.
but go on with it anyhow. In other words, Posner says, over-attachment to the past has been the ability to corrupt. If you allow for a conception of corruption broader than that of a scholar like Susan Rose Ackerman, so I would argue it's like corruption when you corrupt a computer file, or you corrupt an institution so that it's not functioning in a way that is proper to the age you're trying to give it. So if we're here trying to do law and democracy, we would hope that the legal system would help democracy flourish. So I hope that you'll allow me that kind of looser picture of corruption than lying and cheating. Okay, thanks. Silence means you agree. This claim, I will argue in this paper, is correct. A more pragmatic version of legal thought and practice will indeed think that an overuse of history and law, most specifically in legal reasoning, is detrimental, indeed plausibly described as corrupting for legal practice. To support this conclusion, I will start by analyzing Posner's critique of history. More specifically, I will look at his use of Nietzsche's essay on the uses and disadvantages of history for life, and outline how Posner develops a further set of problems with the use of history and law. This critique will then be, hopefully I'll enrich it by a broader understanding of Nietzsche's conception of history. I've been discussing this with a very excellent scholar in the United States, and he at first was convinced that Posner got it correct, and now he's convinced that Posner got it completely wrong. Next, the paper will offer a few further worries about the use of history to the detriment of other types of reasoning. Finally, a very brief outline of a practiced conception of legal reasoning will be offered, highlighting the specific differences with such a past-dependent view of legal reasoning. So Posner on Nietzsche and on the uses and disadvantages of history for life. To make an initial pass at figuring out a proper place for history and law, Posner looks to Nietzsche's essay, which he describes as one of the founding documents of pragmatism. Posner notes that Nietzsche is not targeting history as a set of events, but rather the use of history to understand and interpret present events. Nietzsche's claim, one that Posner agrees with, is that history, used in the latter sense, can have a debilitating, indeed a corrupting effect on our ability to face the challenges as well as realize the possibilities of the present. Importantly, Posner sees the same problematic uses of history as endemic to law because, as noted before, he claims it is the most historically oriented of all the professions. And what he means by professions, quite clearly, is not academic professions, but kind of worldly professions, certified professions. But for Nietzsche, as interpreted by Posner, there are a number of ways that history can corrupt legal practice. History has the potential to corrupt legal practice because, first, history can be disillusioning. The history may offer a parade, in some sense, a descriptively accurate parade of weaknesses, trivialities, and horribles instead of great achievements and events to emulate. That is, careful historical analysis might reveal weakness, failures, and or meaninglessness to be the general state of human life. Posner takes Nietzsche as advocating the second half of this, which is a monumentalistic conception of history. To counter this, in such a monumentalistic history, history is utilized in service of life, in Posner's terms, because it offers achievable models from the past. Ultimately, myth-making through selective remembrance and selective forgetting is Nietzsche's conception of socially worthwhile history. History, therefore, can be both disillusioning or properly illusioning, strangely enough. Both, though, as far as I understand from Nietzsche scholars, is problematic. You can't go either way without distorting history. And both can be very dangerous. Second, and somewhat in line with the first worry, because history is assessed from the present, Nietzsche fears that it'll be all too easy to read history Whiggishly, and through such a reading get an undue sense of present superiority. This teleological manner of reading history, kind of Hegelian maybe, the history as purposefully leading to the necessary present gives a false sense of superiority and justification to the present, thereby fostering a sense of inevitability, or at least a quietism impeding the imagining of better alternatives. And third, and at least partially in tension with the first two, Posner argues that Nietzsche argues that studying history can create a sense of belatedness
where the present does not live up to a more glorious past. This is, Posner notes, an especially worrisome possibility in a society such as ours, worldwide, where heroic acts are being generally outmoded in exchange for bureaucratic organization and social well-being. Moving toward paper, I guess. Posner's critique, here's Posner's critique then. Posner finds Nietzsche's analysis of history and its misuses useful. What Posner likes about Nietzsche's idea of monumentalistic version of history is its emphasis upon plastic power and transformation. And Posner agrees that history can be a negative or corrupting influence on law if used in the three ways identified. As he puts it, we can have too much, law can have too much history or history of the wrong kind. But Posner does not think that Nietzsche fully covers the possible corrupting influences and overemphasis upon history and law brings with it. For instance, Posner describes Nietzsche's critique as psychological in character. In addition to this, Posner offers some additional negative cognitive consequences. Cognitive may be different from psychological here, I guess. As he puts it, study of history for legal decision-making might take up space in the brain that could be otherwise used more effectively. In more basic terms, time spent upon historical analysis might be used in more productive types of reasoning if there are such options. There are, that is, opportunity costs in using history as the source of reasoning. The question is whether or not centering upon historical reasons is optimal in legal reasoning. For instance, a legal pragmatist might emphasize various types of empirical research, such as statistical analysis, as a more fertile option. Of course, history provides precedents, which are indeed a specific type of empirical evidence. But precedents are only useful if the precedent resembles the past in relevant ways. Posner then identifies three uses of history, further uses of history law. First, history can be used as an idol or a mask. In a profession such as law that finds a large part of its justification as an institution and justifications for results in cases and past decisions, practices, acts, and constitutions, practitioners may use history as an idol to rest upon as a justification for present practices and decisions. Posner sees Blackstone as a prime example of how this type of history plays out. He's dealing with common law. I think a lot of it will relate to civil law. But, contemporary United States legal practice, he claims, is often exemplary of this type of idolatry. While at least in Blackstone's version this might be a type of monumentalistic history, it is, on the most basic level, a recipe for stasis. It is exactly the Whiggish type of history that is too congratulatory of the present. On the other hand, use of history in legal reasoning can serve as a mask. Indeed, Posner identifies much use of the past in the United States jurisprudence, especially constitutional jurisprudence, as serving rather as a mask for bending history to the service of life, Nietzsche fashion. When this happens, a judge is in fact offering a modern construct defended by reference to its being purportedly determined by and true to the relevant ancient text. That is, while offering a type of, say, Rortian strong misreading, the judge constructs a creative reading that masks itself by following the expected judicial etiquette of revering and being ostensibly determined by the past. This is a deception, a mask, but it is one, according to Posner, that is also largely believed by those judges practicing it, so it's an ideology. This is just as true, Posner thinks, of legal theorists as well. Posner mentions Frank Mickelman, Cass Sunstein, and Ronald Dworkin as members of this group. This type of masking has indeed been noted by other legal scholars as playing a significant part in recent jurisprudence. For instance, Laura Coleman calls the rhetoric of originalism in United States constitutional law a type of conservative activism. That is, it's a mask of deference and judicial duty to the past, uncovering an active repurposing of legal doctrine in the service of specific political goals. Indeed, it is easy to see many of Scalia's opinions, not around anymore, but as constructed behind, at best, a self-deluded mask of what the infamous American legal realist Jerome Frank had earlier labeled
twistery, and Mark Tushnet labeled pejoratively history in law. But honestly, it is difficult to believe that Scalia's mask wasn't, at least in a few moments, quite consciously adopted in a knowing manner and utilized aggressively in service of his political goals. Second, in addition to using history as an idol or a mask, Posner highlights the concept of path dependence, of which an attachment to historical pedigree, which he calls past dependence, is a specific example. Put succinctly, and people that are dealing with law and economics, of course, know the concept of path dependence, but put succinctly, path dependence is the dependence of later outcomes on the path of previous outcomes, rather than solely on current conditions. The economist wants each decision to be made without any past attachment, right? You know, you look for it, but of course, it's a false picture of the world. The classic example, whether correctly described or not, is the continuing use of the QWERTY typewriter keyboard. Right? Why is the typewriter keyboard organized the way it is? At least according to the story, it's organized this way because originally the mechanical typewriter could not go too fast or it would mechanically get stuck. So they designed the keyboard to slow us down. But of course, since we've all been trained up in the QWERTY keyboard, we're not changing, even though now it's an impediment to faster typing. That's the argument. And so that's the past being, we're dependent on the past, and the past is slowing us down from being the fastest typists we could possibly be. So anyhow, Posner claims that this kind of path-dependent pattern is ubiquitous in the law. The path-dependent and past-dependent aspect of law might just be a function of high transaction costs. Most specifically, the problem of information costs, as Posner puts it. It may be that judges, and perhaps legal professionals in general, are so bereft of good sources of information for deciding novel cases or reforming the institutions of the law to keep up with social change, that their most efficient method of deciding cases and resolving issues of institutional design is to rely heavily on precedent. As Posner puts it, and you could do this with statute, it's past looking up forward. This results in a picture of legal, rational inertia. That is, because the costs of other types of reasons or reasoning are high, and the cost of using precedent is low, the use of past precedent as primary source of information is cheap, and therefore past dependency quite predictable and rational in a certain sense. Of course, reliance on such information can always be critiqued, especially if such cheap information, we don't want to use the word efficient, is so limited as to thwart the use of more relevant and useful facts, or, for instance, to get in the way of social experiment. Posner, while ultimately seeing an over-reliance on precedent as too restrictive, also sees the use of precedent in a flexible manner, rather than strict stare decisis, as allowing United States judges to be doctrinally flexible enough to adjust to changing circumstances. This might just justify a heavy reliance on past decisions, but even so, it is difficult to see this as a purely positive result. Its import is that the legal profession has a quite feeble supply of information and a weak sense of fact. Therefore, its ability to be flexible in the use of precedent is attached to a predictable inability to get significant facts that might bear upon the resulting process. Therefore, you can have creative misreading, Rorty style, and be flexible. But what are the odds of being accurate? The thin informational aspects of reliance upon the path of precedent is bad enough. But Posner thinks that maybe a more worrisome aspect of this path and past dependency on precedent is its tendency to reinforce conceptions of legal autonomy. That is, to reinforce a claim that legal practice has its own essential and unique aspects it must be true to, its own special practices it must follow. This results in a dynamic where it is thought that law becomes something other than law if it allows non-legal reasons and practices. Here one can reference as an example of this Scalia's insistence that the rule of law is necessarily one of the law of rules. Indeed, Scalia thinks that if a judge does not follow a rule,
then the judge is, in a very real sense, failing to practice law at all. In fact, he says that, right? It's a judicial failure. That the same would be true of a legal argument that held being true to precedent overrules all other types of reasons. So in other words, if precedent is the source of information and I decide not to use precedent, I'm not following the law. I'm doing something else. It's important to point out that this type of legal essentialism is not just a conservative claim. Ronald Dworkin is equally essentialist in thinking that the law must follow principle, or else not be really law at all. And since Dworkin thinks pragmatism does not follow principle, he calls it a dog's meal. Pragmatism's a dog's meal. I think that's supposed to be bad. Posner has little sympathy for any such legal essentialism based upon separating the real legal reasons from those that are in some identifiable way non-legal. He thinks that it is better to conceive of law as an institutional servant of social need with no uniquely legal domain. The legal realist Carl Llewellyn just said there were law jobs. Don't say that the law has jobs to do, but the jobs change, they're different, and may need different tools. What seems essential to legal practitioners and theorists is therefore more than likely the institutional result of contingent needs that have been reified into eternal necessities. Third, after the idol, the mask, and past dependency, Posner looks at the idea that law has a special duty-based relationship to the past. There's some kind of duty that law has to the past that other institutions don't. Further exemplifying the idea that law has some uniquely essential relationship with its own autonomous history, the past might be treated as strongly normative. In Dworkin's terminology, and Hart tries this too, they're really fixated on what is the duty-forcing quality, the special power of oughtness that the past has to law. Posner asks where this must-forcing quality arises from, and can only find prudential answers such as must treat like cases alike. But he notes in this case it is not pastness or precedent, but rather likeness that creates the obligation. Treat like cases alike. You have to figure out what likeness is. Another reason offered is that it might be law's ability to create future commitments. If you like contract law, you want the contract to be able to create future commitments. He says, but this rests upon reliance interests. It's not pastness, it's not precedent, it's reliance interests that create some kind of obligation. Posner's conclusion is that the only reasons for using the past are pragmatic. He anticipates that the immediate response to this claim will be another generally accepted reason, namely, that judges have a duty to follow precedent to avoid using undue judicial discretion. Posner's response is that this is a simple question begging, in that it rests upon the essentialist interpretation of law's function. This essentialist interpretation of law, though, cannot just be dogmatically asserted, but must be argued for. Worse than that, not only does it assume its own conclusion about what law is, but it also must face the earlier critique that Nietzsche offers and Posner adopts, that various types of pastness serve, rather than serving as a restraint, serve actually as a mask to disguise judicial creativity. So there are a bunch of people reacted to this article and said, first of all, Nietzsche has different aspects of history he wants to critique, and that's probably correct. The article, the essay that Posner's using is a very early essay, and I think most Nietzsche, I'm not a Nietzsche scholar, most Nietzsche scholars would say that it gets superseded by later, more sophisticated pictures of history. So that's one question. So, for instance, Michael Johnson says, well, that Nietzsche and Posner both know that precedent needs some force greater than past experience, information, to make it somehow morally obligatory. Plus, both of them seem to say that we should look to fact, to the world first before we look to legal authority. So this seems to be something that you can get from Nietzsche and from Posner. There are other things from Nietzsche that we might add. For instance, Norman Spalding finds inspiration in Nietzsche for the use of so-called counter-memory, defined as a principle of resistance. So with Nietzsche, you can create counter-memory, which resists monumental history
but it resists all other types of kind of totalizing meta-narratives, we might say. It is a use of history that severs its connection with memory, right? It argues for different ways of reading history. A source of liberation from other histories. Shoshana Feldman argues that the Eichmann trial can be seen as a use of monumental history for a previously voiceless people. In other words, it's a writing for the dead. Therefore, it's a monumental history constructed in the service of social monument rather than an individual, so group. Both of them note the specifically narrative use of history in law. And this may be the virtue of Nietzsche, why Posner grabs Nietzsche. It's not because Nietzsche's analysis itself is so important, but it highlights the various ways, the non-necessary ways, the flexible, creative ways, the plastic ways that history can be used to construct narratives within law. And so history is not a determining factor, but actually kind of an opening up factor. Right? Another example is offered by Justin Zaremby, who argues that Whig history, though rightly a source of concern, has been a very valuable tool for human rights lawyers. To read a Whig history, you might be able to write a very convincing story for why we arrived at a world where we have to talk about rights. So Roger Berkowitz, another person reacting to Nietzsche and Posner, says that maybe the use of history as a mask is important because he cites Nietzsche saying, this is a Nietzsche claim that other people argued with, art is worth more than truth. So sometimes we need a mask to achieve. So, Yovel, Jonathan Yovel, in Gay Sciences Law, an outline for Nietzschean jurisprudence, argues that Nietzsche was working with the same modernist trope as Marx and Freud, and he identifies three aspects of Nietzschean law, which is play, resistance, and education. So Nietzsche offers us history as play, history as resistance, and history as education. While play and resistance are somewhat easy to understand, Yovel allows the Nietzschean understanding of law as education is more obscure. Ultimately, he thinks the most important distinction here is that such an education would focus on individual development. So Nietzsche education, the Superman kind of thing. Tracy Strong adds the idea that what Posner wants from Nietzsche is the fallibilism. The fact that there's no history that's perfectly necessary. And I think it might be Nietzsche's resistance to Hegel here. I think it's pretty simple there. Okay, and finally, there's Barbara Stark argues that Nietzsche's idea of eternal return can also be used as a narrative structure to liberate people from a past that seems like a burden rather than something that they can use to their own purposes. The easy conclusion here is that Posner's use of Nietzsche is not necessarily an attempt to be true to Nietzsche's philosophy of history. Indeed, on the uses, this early essay is proudly being used by Posner as his own version of a monumental use of history, right? He's just created it as something he can use to critique other people's use of history. And at the time he was writing this 21 years ago, it was clearly he was dealing with, he did not like the way Dworkin was overemphasizing what he thought was precedent, and he did not like the way Scalia was using history to try to pretend there were determinate meanings in the United States Constitution where there probably weren't. Whether or not, this is the next section, whether or not Nietzsche is properly appropriated as a pragmatist is clearly debatable. It's true that many of these themes developed above in his analysis of history are very close, if they're not identical to pragmatist claims. For instance, pragmatists have a suspicion of Whiggish history, though, of course, pragmatists are meliorists, right? We're not revolutionists. We don't have one principle where we re-engineer the world. That's why pragmatism can become extremely banal, right? If you want to be a revolutionary, it's very difficult to find that in pragmatism, right? I find that a virtue because revolutionaries can be wrong quite often, it seems to me. A pragmatist can't
be too worried about Whiggish history. They just have to worry about the fact that one Whiggish history might exclude the other possibilities, I think. I'm looking at pragmatists to see if any of them nod. Nobody nodded. Okay. Similarly, being trapped through an over-attachment to a golden age picture of the past is a shared worry, right? Idealization is a worry. It might get in the way of looking at evidence. It just seems pretty straightforward, right? Essentialist dreams, right? Both seem to be very worried about essentialism. I think that is so, and they both critique the myth of the given. Right? Pragmatists can't just say, "Oh, those things are given." Pragmatists, there are some things that are assumed, but even the most powerful can't help assumptions might in the future be questioned. Right? And I think Nietzsche has that. So, but I think that there are some important differences, right? And let me move to that. Let me move to some important differences. There's actually one more similarity to aim. Some similarities. Pragmatist use of history is instrumentalist. They're both instrumentalists, I think, right? All reasons must stand and be tested by usefulness, right? So I think that's probably the most important. Another really nice kind of overlap. And just to wave at Fred, one of the things that both Nietzsche and Posner can point at is Oliver Wendell Holmes, when he critiques the use of the past, as kind of a feeble or questionable reason. It's just not a reason that you want to put a lot of weight on, right? You might want to put a lot more weight on the results in the world today. Was it the clavicle and the cat? There's some potential. I think this is where the interesting part of the Posner article goes. Okay, good. So here's some potential differences, right? And once again, I'm not a Nietzsche scholar, so be careful with these. And I was arguing with a really brilliant Nietzsche scholar for the last couple of months as I was getting ready for this, James Swan tweet. And he often would say that it depends which Nietzsche you read, what time of his career. I don't know what else to say, but we can stick with some of these as potential differences. So I have that word potential just to be a weasel. If you ask what disillusioning means here, it would seem to differ between pragmatism and Nietzsche, right? Even the most extreme narrative pragmatists, such as Richard Rorty, would somewhat worry about the use of masks. For instance, sure, he advocates strong misreadings, but he calls them misreadings, right? He doesn't pretend it's the truth. He says, I'm doing a strong misreading. Second, the art versus truth dichotomy seen in Nietzsche's art is worth more than truth. As far as I can tell, for pragmatists, art is more often a type of truth than worth more or less than truth. When somebody creates a microphone, it's not a lie. It's a new part of the world, and therefore a truth. And technology is a type of art. Yes, there might be types of false art, but the idea that art and truth are opposites in that little saying is extreme. As pragmatists, I do not think we believe that. Yeah. Further, although both disallow reference to the given, pragmatists don't therefore collapse into the subjective or an individualistic perspective. For the pragmatist, the constructed, if effective, is not a lie. Indeed, science is seen as constructed, as human activity, but as objective as well. Now, this is a problem within pragmatism, and Cheryl Misak's recent book, you can see her tortured over this problem. You know, so she thinks Rory's really bad and Peirce is great, right? Because Peirce is the one that really sticks to the objective, right? Dewey's is just a wimpy Peirce, right? But just because that's a battle within pragmatism, pragmatism doesn't collapse into a dichotomy, right? And so it's important to point that out, I think. Okay, so
what do you do with that, right? I just jumped a couple pages, forgive me. I'm not, once again, I'm not suggesting these differences are clear in Nietzsche. I'm just suggesting these are important differences to get. So now let's move forward. Let's say that those are potential differences, right? So if law is the most path-dependent, and therefore past-dependent of professions, what does legal pragmatism do? Well, and so I quite cutely titled the next section, Legal Pragmatism, the Path Forward. We have Oliver Holmes, right, the Path of the Law. So we're dealing with path dependency, past dependency, and now we're going to deal with pragmatism. And pragmatism wants the path to be much more about where we're going than where we've been. Okay, so what are we going to do? In a couple of recent writings, I've characterized various attempts of limiting types of reasons law can cognize as often being constructed as a exclude in order to bind strategy. If we exclude a bunch of reasons, we'll be able to bind judges so they have to do something. And they have to do it legally, not some other way, right? So this could be seen in the Scalia, but it's all over the place. But of course, the irony is that multiple histories can be constructed on any issue, especially if we have Nietzsche, especially if we have Boswell. Witness the competing histories, and I'm sorry about being parochial, I'm going to the United States Supreme Court history. There was the Heller decision, which was the gun decision that found gun rights to be protected for individuals, not militias, which is probably a really incorrect historical reading of the United States Constitution, but it was couched, it was a mask. It was a mask. Okay. So, and Stevens' dissent was a more plausible or equally plausible history. So there were two competing histories, beautifully written. One saying it meant this, the other saying it meant the exact opposite. So if you're looking for an exclude in order to bind version of legal reasoning, and then you have empirically in front of you a reductio ad absurdum, the argument proving A and not A at the exact same time, you should at least be a little bit suspicious of the methodology. Right? So not only does that have that problem because it can be used as a mask, right? So it's a freer, it's not a binder. But it rests upon a myth of the given, which pragmatists can't accept. Right? History is something you just find passively. No, you construct it, and you construct it because it's a tool for understanding the present. Does that make sense? So where does the belief, and this is the third one, the third part of this is, right, if history is close to useless because of the myth given. So it also rests upon a third problem, which is that the assumption that there's a distinctly proper way to interpret statute, precedent, anything. So you have to have that propriety. Where does this belief come from? Given empirically the fact that at any given moment we have many, many different potential proper ways of interpreting it. And we have a debate over it. Why we have things like this. It's difficult to not treat the disagreement between earnest and otherwise intelligent judges over each one's favorite principles as uniquely legitimate, each principle as uniquely legitimate, as cute yet delusional. A sad illusion, right? We're trying to avoid discretion, but we're trying to avoid discretion with a really delusional set of concepts, right? It's a naive quest for certainty, if you're a pragmatist, right? So, but there's a legitimate worry. So we're continuing to construct pragmatism. How to avoid judges becoming Vortian ironists. Well, first, we have to reconstruct the concept of judicial activism. What are we asking judges to do? Just be proposive. Figure out what we're asking judges to do. Are we asking them to slow people down? Traditional use of the judiciary in the United States, right? They're kind of an anchor rather than something that moves stuff.
against democratic excess, I think was the original ideology there. Maybe. But we just have to decide what we're trying to get judges to do. If we had a purpose rather than a method, than an interpretive method, rather than an anchor, maybe we can figure this out. Right? Maybe we should see it as inquiry from earlier papers. We think of it as a realm of inquiry with specific strategies or constructing of strategies. That's great. If it's an inquiry, you will have very different ways of looking for binding factors. Professionalism, right? Etiquette, habits. We won't be looking for concepts to do it, we'll look for practice. Praxis. Okay, second, I submit we should do a lot more empirical testing. Looks like maybe we'll see some of that in a couple of minutes. Now, how we're going to do that empirical testing, that's part of the progress, right? That's part of what we have to construct, right? Posner, in later works, argues for what he calls an information-rich sense of legal reasoning, right? Try to bring in information that's necessary. He argues controversially for being able to use the internet. The judge gets to use the internet. If somebody's testifying, he gives an example of somebody walking across a parking lot and then getting arrested for trespassing right after getting out of jail. And he said, but when I investigated what the parking lot looks like, it was the most direct way to get from the jail to the bus stop. And so it looked like the person wasn't willfully trespassing at all. So the narrative without the visuals, could truly distort things. Right? So let me give just a couple of real fast examples. So, for instance, in the United States, we're worried a lot about this just incredible multiplication of drug-related jailings. It's just, of course, apparently, the United States leads the world in jailing people for drugs. It's a great accomplishment. Oh, good. Second here. It's clearly, depending on what your aim is, most of us would think it's an incredibly dysfunctional system. Incredibly dysfunctional. And why? Because the one thing that they're not allowing into the court, at least one thing, is basic statistics on how the system's working, how many people are being put in jail, race, gender, these kind of things, socioeconomic. If the judges had to look a little bit more at future effects, they might change the ease with which they think that they're just applying so-called neutral laws. That's one example, right? Another example that just came up, I have to say, which is a very interesting one, and I just noticed this last week in the U.S. and the Constitution, is now we have the liberal justices coming out going, oh no, the conservatives aren't using precedent. You seen that? They're getting, I don't know if you're watching this, but they're getting Ruth Bader Ginsburg and who was the other one? Coming out going, how dare they not use precedent? And of course, this has been the way they've been trying to protect Roe versus Wade for years, right? But at the same time, of course, a few years ago, it was the conservative side going, how dare the liberals not use precedent, right? And so what's interesting is it seems to me it's more of a strategic move than it is a move that favors either side. And I think probably, let's say I was trying to justify Roe versus Wade, better than precedent would be information. In other words, if you look at the social costs of outlawing, we might have a much more honest debate. Earlier today, one of the questions was if the judges aren't kind of more judicial, I'm not exactly sure what the judicial meant, probably more careful with applying rules and not just kind of all over the place. What do you do in a society where the judges don't seem to know what being a judge is? And so I realized there was a better paper I should have presented, it's not written. I'm just going to bring up the person that I think we should talk about at a pragmatist conference when we're trying to deal with corruption and democracy, and that's Jane Addams. The person that should have been in this room, that we should have been talking about, trying to deal with honest democracy, how to construct a democracy. So Jane Addams, is it okay if I take a couple more minutes? Okay. Jane Addams in Hull House. She arrives in this place called Chicago when it was just totally out of control.
now it's the picture of Law and Order. No, now it's still kind of a giant machine, right? But in the middle of this kind of sprawling, out of control place that's still known as kind of a very corrupt city in the United States, she fought for democracy. And she fought for democracy against mob bosses. And so the answer to a person that isn't here, I don't think, but it was a great question in the earlier session, is how do you deal with a society that isn't creating the proper judicial norms in this side? This is what Jane Addams was trying to do with her democracy and social ethics. And please, I mean, just amazing the beauty that which she writes on these corrupt elections, corrupt judges, corrupt situations, and how she constructs a non-corrupt picture of democracy in those situations. She's truly one of the pragmatists that needs to be back in the canon, because it's the way she dealt with Hull House. I had this in here. We should look to the Chicago pragmatists of Dewey, Jane Addams, George Herbert Mead that created social programs when they let go of judicial essentialism. They were forward-looking. So anyhow, that's not the most powerful conclusion, but the conclusion that Posner in this paper basically comes to is we have to make sure we don't become essentialists on history. We realize that histories are constructed, that legal stories about history are constructed. There's no hope with all these things to find this kind of limited judicial discretion, which seems to be the judicial dream. There is a hope that they can be more intelligent if they use the right information. And so he starts the rest of it when he's not being an orthodox economist, which is not his whole career, by the way. Please read some of his later work. Is to try to figure out how you would create a more information-rich judiciary, which is very interesting work. I'm going to leave it at that. Thank you, Professor Butler. Professor Bruno Salama, então, vai nos acompanhar agora de longe. Muito bem-vindo. Vamos só esperar um minutinho para colocar a imagem dele. Professor Bruno, muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Tem a palavra. Um minutinho só que estamos aqui tirando uma. Pronto, está voltando. Seja bem-vindo. Tem a palavra do senhor. Muito obrigado. Vocês me ouvem? Sim. Flávio. Então eu vou pedir aqui a gentileza de, se a ligação cortar, Flaviane, por favor, faça algum gesto, me avise, e aí nós vemos como fazer. Bem. Ah, pois não. Pois não. Então tá bom. Eu gostaria de agradecer à professora Flaviane Nóbrega e ao professor Torquato de Castro pelo convite, de saudar o professor Brian e parabenizá-lo pela excelente exposição. Gostaria de saudar o professor Brown, caso ele esteja presente. E gostaria também de saudar os demais presentes, professores, procuradores, estudantes, curiosos, todos os demais presentes. Professor Bruno, o pragmatismo Professor Bruno, de repente está virando moda no Brasil. Interromper ele aí, Flaviane. Eu acho que existe. Pois não. Pois não. Então, o pragmatismo, de repente, está virando moda no Brasil, eu acho. Eu acho que existe a vontade de ser pragmatista. E essa vontade é identificável em toda a parte. Nos tribunais, nas faculdades, em todo lugar. Mas, às vezes, falta a base. O que é que nós realmente estamos falando? A professora Flaviane é uma grande
Associação Pragmatista, e por isso é uma alegria para mim muito especial estar aqui ou aí na Universidade Federal de Pernambuco hoje. O nosso tema é um pouco indigesto, desconfortável, a corrupção. À primeira vista, a corrupção traz um problema muito simples, que vai mais ou menos assim. A lei penal tipifica crimes: o peculato, a corrupção passiva, o furto, a apropriação e assim por diante. O segredo todo e a dificuldade parecem estar apenas na aplicação da lei. Para reduzir a corrupção, segue então este raciocínio: precisamos do rigor da lei, penas mais duras, fiscalização mais rigorosa, investigação mais detalhada. Quem viola a lei deve ir preso. Este é um esquema simples. E é sobre este esquema simples que eu gostaria de refletir hoje. Porque a corrupção, como todos os demais pecados da alma, é mais complicada. Vamos começar então aqui pelos tipos penais. Por que é que existem tipos penais? Os tipos penais existem para gerar segurança jurídica. Eles contêm regras que traçam uma linha entre o que está permitido e o que está proibido. Por isso, os tipos penais trazem previsibilidade. Se não houvesse regras, o direito seria muito complicado. O direito não ia funcionar. Ou seja, por que existem tipos penais? Existem tipos penais porque eles funcionam. Ter tipos penais é, então, uma ideia pragmática. O princípio da tipicidade, nulla pena sine crimine, por que ele existe? Ele existe porque ele é prático. Essas ideias embasam este esquema simples com o qual eu comecei. O problema da corrupção está na aplicação da lei, desta lei típica. O problema está na observância dos tipos penais. Se a conduta está criminalizada no texto da lei, aplica-se a pena. E se não está, presume-se a inocência. Mas qualquer um que frequentou uma faculdade de direito sabe que não é bem assim. Nós, professores de direito, gostamos de dizer que a melhor resposta para uma questão da prova é depende. Isso meus professores me diziam no Brasil, e depois, quando eu vim nos Estados Unidos, descobri que aqui fazem a mesma brincadeira. Então eu estou concluindo que é uma ideia, vamos dizer assim, universal. Qual é a melhor resposta para uma questão jurídica? Depende. Depende sempre. Depende em todo lugar. E não é porque nós, professores, sejamos sofistas ou malandros, mas é porque a vida do direito é complicada. Ela é complicada mesmo. A aplicação do direito, as sentenças, os acórdãos, eles estão sempre a meio caminho, num ponto intermediário entre a regra dura de um lado e o argumento, a plausibilidade, o detalhe do caso concreto do outro lado. Nenhum juiz, em nenhum lugar do mundo, sai por aí simplesmente aplicando regras. E por
geral não captura as nuances. Como é que o direito dá conta das nuances? No direito penal, principalmente, diria eu, com duas ideias. A ideia de excludente e a ideia de bem jurídico. Se um ato é típico, mas não ofende nenhum bem jurídico, então não é crime. Se a conduta segue o tipo, o texto, a regra descrita na lei, mas não ofende nenhum bem jurídico, não há crime. Por isso que a doutrina contém a distinção entre o fato formalmente típico e o fato materialmente típico. A noção de bem jurídico, ela está então ligando a conduta descrita formal e friamente na regra ao seu sentido humano, que está nos casos concretos. A noção de bem jurídico é a ponte entre o texto e a justiça dos homens. Vamos ver então um exemplo clássico, que aqui na verdade é o mais excludente, mas não se divorcia completamente da ideia de bem jurídico. O exemplo clássico, aquele que o nosso professor de Direito Penal nos ensina no primeiro ano da faculdade. Matar é crime, mas matar em legítima defesa não é crime. Ou então, em uma área mais próxima da minha especialidade, que é a regulação financeira. Digamos, um diretor de um banco, quando ele deixa de cumprir uma determinada regra do Banco Central, ele pode estar cometendo um crime, aquilo que nós chamamos de crime do colarinho branco. A não ser que a conduta não ponha em risco o sistema, o bom funcionamento, aquilo que se chama de rigidez do sistema financeiro nacional. Neste caso, o descumprimento, digamos assim, formal da regra é excusável. E assim por diante. Existem muitos exemplos. Então, qual é a lição? A lição é que certas condutas são materialmente permitidas, mesmo que formalmente proibidas. Porque na justiça dos homens, o contexto importa para definirmos se uma conduta é reprovável ou não. Eu vou repetir. O contexto importa para definirmos se uma conduta é reprovável ou não. Mas será que essa sutileza do direito penal captura bem a dificuldade e os dilemas da corrupção? Será que essa sutileza do direito penal é suficiente para lidarmos com todo o problema daquilo que eu falei de delitos da alma? Os dilemas ligados à corrupção? E eu diria que não. Os conceitos de bem jurídico e excludente de ilicitude não dão conta dos temas que cercam a corrupção. É ainda mais complicado. E para mostrar por quê, eu vou seguir um pouco a sugestão do professor Butler. Vamos ver o que diz Posner sobre a corrupção. Posner nos ajuda aqui. Ele nos ajuda com o seguinte exemplo, que, pelo que se depreende da sua escrita, é retirado de alguma experiência da sua juventude. Antigamente, nos conta Posner, em Nova York, era preciso dar uma gorjeta para o head waiter. O head waiter talvez seja o garçom-chefe, o maître. Vamos dizer o maître, né? O head waiter. O maître do que ele chama de nightclubs, digamos as boates. Não é? Então, em Nova York, antigamente, nos conta o Posner, era preciso dar uma gorjeta para o maître da boate para
poder se sentar numa mesa. Sem pagar a gorjeta, ele nos conta, o frequentador da boate não conseguiu uma mesa, mesmo quando a boate tivesse muitas mesas vazias. Então o fulano entrava na boate, havia uma porção de mesas vazias, mas se ele não pagasse uma gorjeta ao head waiter, ao chefe dos garçons, ele ficava em pé. Ora, nos diz o Posner, essa gorjeta era uma forma de propina. Era quase um achaque dos funcionários da boate aos frequentadores. Sem a gorjeta, nada de mesa. Fique em pé. A pergunta é a seguinte: por que a administração das boates era conveniente e tolerava esse comportamento do maître? Por que ela não demitia o maître? Por que havia esta conivência, por assim dizer, com esta forma de corrupção do maître? Vamos ver os efeitos que esta propina trazia. Por um lado, sabendo da propina, a administração dos restaurantes podia pagar um salário menor ao maître. Vamos supor, digamos que o maître aceitasse um emprego ganhando $100. Ele precisa receber $100 para aceitar o emprego. Ele precisa receber $100 para aceitar o emprego. Mas ele recebe, digamos, em média, $20 por mês de propina. Nesse caso, a boate pode reduzir o salário do maître e lhe pagar apenas $80. Por outro lado, o valor cobrado pela boate dos frequentadores também tinha que cair um pouco. Se cada freguês estava disposto a gastar uma noitada, vamos supor, o fulano entra na boate, ele está em média disposto a gastar $10. Mas ele tem que deixar $2 com o maître. Então a boate só pode cobrar na entrada, ou através da bebida, ou seja lá como for, $8. Está me acompanhando? Porque se a boate cobrasse mais do que $8, ela perderia o freguês. Então as boates, digamos, de um lado elas ganhavam, porque elas podiam pagar menos ao maître, mas de outro elas perdiam, porque elas cobravam menos dos seus fregueses. Então diz o Posner, pensando sobre por que é que os administradores eram coniventes com essa corrupção do maître. Bom, diz o Posner, se a propina induzisse o maître a ser mais atencioso com a clientela, então provavelmente valeria a pena para a administração da boate fazer vistas grossas. Deixar para lá, deixar quieto. Porque afinal de contas, recebendo a propina, o maître daria um serviço excelente. Então eu pergunto a vocês, o que é que esse exemplo nos mostra? Esse exemplo nos mostra que a corrupção pode ser eficiente. Em alguns casos, é bom que haja corrupção. E se nós olharmos para o Brasil, esta ideia que eu proponho aqui não é absurda. Não é absurdo dizer-se que a corrupção, em alguns casos no Brasil, é eficiente. A infinidade de regulamentos, de leis tributárias, de leis ambientais, de leis trabalhistas, de leis sanitárias, de registros, de regras contábeis, de rubricas cambiais, de regulamentos, de regimentos externos e regimentos internos e alvarás e formulários e o diabo. Tudo isso coloca os brasileiros na situação de irregularidade. É um fato terrível. Olhando a letra fria da lei, quase todos os brasileiros estão cometendo corrupção nas suas atividades mais comuns. Façam todos os que me ouvem um exame de consciência
terrível. No Brasil, pela letra fria e formal da lei, a população está, de modo geral, na ilegalidade. Apenas uma parte do que é feito, do jeito que é feito, é perfeitamente condizente com o texto da lei. E o que é pior, muito do que é feito de acordo com a lei, basta pensarmos naquelas operações padrão. Conhecem as operações padrão das alfândegas nos aeroportos? O que é a operação padrão? O fiscal diz assim: eu vou seguir a letra da lei para valer. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar 8 horas na fila. Ou seja, muito do que é feito sob a estrita legalidade demora muito. Chega a resultados esdrúxulos ou custa muito caro. É por isso que no Brasil, pelo menos, e talvez em toda parte, a corrupção pode ser eficiente. Burlar uma regra, subverter um procedimento, dar um jeitinho, tudo isso pode ser não apenas bom, mas necessário para fazer as coisas andarem. É o diabo. O que eu estou dizendo aqui? A maior parte da população no Brasil está numa situação parecida com aquele Metri. O Metri descrito pelo Posner. Porque faz algo que não é exatamente o que deveria ser feito. Mas todo mundo é conivente e dança conforme a música. A comparação dos brasileiros com o Metri não é, a meu ver, todo disparatada. Mas tem duas diferenças muito importantes. Primeiro, aquele Metri trabalhava numa empresa privada. E a corrupção no setor privado não é nada irrelevante. A corrupção no setor privado é terrível. Basta olhar a Lava Jato e os seus efeitos sobre as empresas que delas participam ou participaram. Mas o que aflige a sociedade brasileira não é tanto a corrupção no setor privado, mas a corrupção no setor público. Essa é a primeira diferença importante. E tem uma segunda diferença importante entre a situação dos brasileiros e a daquele Metri. É que a corrupção do Metri era supostamente eficiente. Então, nos disse o Posner, por que é que o administrador da boate deixava de barato? Dava de barato. Tudo bem, ele cobra ali um achaque ao freguês. Mas, por outro lado, ele trabalha com mais empenho. Isso é bom para mim. O freguês se sente bem atendido e volta. Então, aquela era um caso de corrupção, digamos, eficiente. Só que a corrupção identificada no setor público brasileiro, em muitos casos, não é nada eficiente. O Posner novamente nos ajuda aqui. Ele pergunta: o que há de errado em pagar propinas para os agentes públicos para obter os serviços públicos? O que há de errado com pagar uma propina ao administrador público se a sua remuneração for ajustada para compensar a diferença? Da mesma forma que aquele Metri, recebendo $2 de propina, teria um salário de apenas... recebendo $20 de propina, teria um salário de apenas 80. Qual é o problema? Por exemplo, o fulano precisa de uma liberação, uma licença, um alvará, uma aprovação, uma homologação, um carimbo, um despacho, uma decisão, seja lá o que for. Qual é que é o problema de se pagar alguma coisa para a coisa andar mais depressa? Dado que, no fim das contas, tudo se compensa. Sabedor de que ele irá cobrar tais e quais propinas, ele vai aceitar trabalhar por um salário menor. Qual é que é o problema? Porque, nesse caso, o que a propina está
fica através do imposto, a prestação pública seria financiada parte através do imposto e parte através de uma taxa de serviço, informal que fosse. Qual é que é o problema? Bom, não há um problema, mas há vários problemas. Primeiro, nós vimos que muitas regras oficiais são ineficientes. Mas isso não quer dizer que todas as regras oficiais sejam ineficientes. Por exemplo, nós olhamos aí os acidentes com barragem no Brasil, né? Será que também, talvez algumas especificações e regras sobre barragens sejam exageradas, sejam mesmo formas de achaque, mas não todas. Ou os incêndios, talvez algumas regras de segurança ocupacional sejam exageradas, excessivamente custosas, burocráticas, malandras, mal intencionadas, mas nem todas. Segundo, o valor da propina, ele pode ser, ou talvez ele tenda a ser muito inferior ao custo do serviço sendo comprado. Isso causa uma grave distorção na alocação de recursos. Por exemplo, uma estatal, vamos falar de uma estatal em teoria, certo? Uma que nós não conhecemos. Digamos uma estatal do petróleo. Né? Então, uma propina de 1 milhão para um fulano mudar a canetada para lá ou para cá, no todo, 1 milhão não é nada. Mas 1 milhão significa que a maldita usina vai ser construída num lugar absolutamente ineficiente, ao invés de ser construído, sei lá, com uma outra tecnologia, um outro lugar que quer ser construída. Não é? Então, assim, qualquer valor mesquinho, e nem tanto, né? Porque nós vimos, por exemplo, a Lava Jato é muito emblemática, né? Porque os valores são muito impressionantes, né? Fala-se assim ali na Lava Jato de milhões, como se nós estivéssemos falando assim de... Né? 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 milhão, tudo, né? São os valores assim. Mas enfim, a verdade é que qualquer valor mesquinho, ele pode mudar a distribuição da merenda escolar, do local da construção do estádio, ou da própria construção do estádio, né? Ou da estrada, e seja lá do que for. Eu não vou me exceder aqui para evitar, digamos assim, o fel. Terceiro problema. Cumprir as regras, né, pode virar uma grande gincana de regras, né? Aquela brincadeira, paga um carimbo aqui para pegar uma guia acolá, para pegar um alvará não sei aonde, para voltar a este guichê. Bom, então, o cumprimento das regras pode levar a caminhos tortuosos, incertos, é a tal história da operação padrão, né? Mas será que descumprir a regra informalmente, por assim dizer, leva a um destino melhor? Né? Quantas propinas têm que ser pagas? Né? E para quem? E se a regra do jogo mudar? Né? Quer dizer, o caixa 2 dos partidos políticos vão ser anistiados, não vão ser anistiados, vai ficar tudo do mesmo jeito, vai mudar? Eu não sei, quer dizer, são questões difíceis, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o caminho da propina não é o passeio do campo, né? E o Posner, aliás, tem um ponto muito bom a esse respeito. Ele diz o seguinte: uma cultura de propinas reduz a pressão para a eliminação de regras ineficientes, porque cria nos agentes, não é, um interesse econômico na manutenção das regras ineficientes, porque a regra ineficiente é o que permite a cobrança da propina. Quer dizer, então, sim, existe a corrupção eficiente. Esse que é o diabo, existe a corrupção eficiente, mas daí não segue que toda corrupção seja eficiente. Então, assim, a propina paga ao mestre podia ser eficiente, né?
Nova York, ou pode ser onde for. Por que que às vezes se estabelece um equilíbrio estável com corrupção ineficiente? Não corrupção eficiente que existe, essa é a dificuldade, essa é a nuance. Este é o problema de onde eu parti. Essa é a dificuldade que a noção de bem jurídico, que a noção de excludente tem dificuldade para capturar. Porque ela tem que partir do pressuposto que a regra há de ser cumprida. E se a regra for o caminho da gincana de regras? Por que era preciso pagar propinas ao METRE para lhe dar os incentivos corretos para que a sua ação fosse eficiente? Esse é um tipo de mistério que os conceitos jurídicos têm dificuldade para capturar. E a verdade é a seguinte, não adianta correr. Porque se nós vamos falar de função social, de cláusula geral, de conceito jurídico indeterminado, de princípio constitucional, de ponderação, enfim, de boa-fé, do que for. Né? São essas ideias que fazem a ponte entre o formal e o concreto, que dão espaço à nuance. Mas são ideias gerais ainda assim. O concreto lhes escapa. E quando nós olhamos para o Brasil, nós nos deparamos com fatos muito duros, né? Então, existem estruturas políticas antiquadas, modelos mentais, na falta de melhor termo, modelos mentais atrasados, problemas de fundo, né? Situações concretas impondo desafios duríssimos. Eu tive uma vez só a experiência de conhecer o ex-ministro Delfim Neto, né? Uma figura muito polêmica, mas de grande senso de humor. E ele me disse: olha, Bruno, os problemas do Brasil são assim: 70% se resolve com o tempo e 30% não tem jeito. Ou então apontar para um desses aspectos concretos muito duros no Brasil para aqui fechar minha fala. A atividade econômica no Brasil hoje, diria eu, é excessivamente regulada. Aliás, não é só a atividade econômica. É quase qualquer atividade no Brasil produtiva, em qualquer sentido da palavra produtivo. Por exemplo, a pesquisa nas faculdades de Direito, né? Aqueles formulários e reportes, não sei o que, são um inferno. Né? Eu acho que nós caímos na ilusão de pensar que a lei democrática é eficiente, é efetiva só porque é democrática. Né? Isso é um grande engodo. Eu não estou aqui querendo simplesmente defender o laissez-faire, né? A economia e a sociedade totalmente desregulada. Eu acho que nós estamos num ponto da história que, para o bem ou para o mal, né, algum nível de regulação é inescapável. Mas eu acho, ou melhor, é preciso reconhecer que no Brasil a regulação excessiva passou a ser indutora da corrupção. Da corrupção eficiente em alguns casos, porque é preciso navegar ao redor da maldita regra que permite a operação padrão, mas também da corrupção ineficiente em muitos outros casos dramáticos. Então, o meu convite é para que celebremos o pensar jurídico para frente, a vontade de melhorar o país, as suas instituições, a
palavra do pragmático. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bruno. Eu vou, antes de devolver a palavra ao professor Brian Butler, eu vou fazer umas pequenas considerações para talvez ajudar no que possa ser nosso debate. Rapidamente? Posso? Eu fiquei, na verdade, muito surpreso. A minha sensação ao final é que chegamos todos ao mesmo lugar, mas de uma forma muito curiosa. Eu vi o professor Butler vindo como se fosse da esquerda para aqui e o professor Salama descendo da direita para cá, partindo de pontos tão diversos, de certa forma inversos, que teve uma hora que eu fiquei pensando na tradutora ali e na coisa de transformar toda aquela linguagem do direito penal com tipicidade, que vinha exatamente do polo oposto da common law. E embora o professor Brian Butler tenha falado que achava que havia uma analogia que se podia aproveitar, ele estava falando de common law e não de civil law, teve uma hora que eu tive medo de que não pudesse fazer essa ponte tão claramente. E foi uma surpresa para mim que tenhamos chegado de certa forma, ao mesmo lugar, ao pensar a realidade prospectivamente para a melhoria. Essa conclusão é muito curiosa. Eu queria chamar a atenção que, de certa forma, nessa inversão, ou vamos dizer assim, simetria entre as duas palestras que convergiram para o mesmo lugar, há um tema comum que é uma espécie de corrupção, vamos dizer assim, quase que intrínseca. Ou seja, você pode ser corrupto ao se aferrar demais aos seus mitos, aos seus dogmas, às suas visões. No caso do professor Butler, a história mitificada e aprisionadora. E você corrompe o seu papel, corrompe a sua significação, se deixa aprisionar por esses papéis e não é capaz de usar criativamente, né? E a mesma coisa a gente viu no professor Salama, é exatamente o mesmo argumento, de certa forma. Se você for para a literalidade e cada passinho tiver que ser dado da maneira como ele é de fato requerido, se você não puder se adaptar contextualmente, você também está corrompido e é ineficaz e ineficiente e de certa forma, indesejável. Então eu estou muito feliz que esse debate tenha podido convergir para algo factível. A gente tem sobre o que falar, teve horas que eu tive medo. Eu gostaria de devolver a palavra ao professor Butler para que a gente possa então continuar com isso. Parece promissor o que se apresentou. Professor Butler. Thank you. I appreciate that. I would like to, the conclusion from my essay that I forgot to give you is that Poser thought that if you critique the necessity of history and you don't have some actual a priori reason, judges will have to be a lot more honest, and honesty is something that would get rid of some corruption. Okay, so you can't use history. So now I love this talk about economics and law, right? And you all know, of course, Poser, when I was first introduced to Poser, he was the future Nobel Prize winning Richard Poser. He hasn't won the Nobel Prize, which I think is a great tribute to his intellect. He did not win it because he was not good at towing the party line, right? If he continued to repeat Chicago School economics from the time he was introduced to me for another 10 years, he would have had the Nobel Prize. But he takes reasons where they take him. And so he's heterodox. And so I think this was a great analysis. I just wanted to add one thing to it, because I think efficiency is a powerful tool. But it's not a neutral tool. And if you're trying to aim at democracy, you might have to be a little bit of a fallibilist on efficiency. I'm sure you know that, you would agree, right? And it's very difficult. So having been at Chicago long enough to watch all of the Chicago School economists, which I ended up deciding were a set of priests,
and that it's an a priori construct as well, right? And what's beautiful about the idea of market economics and all that, the way Posner used it back in the day, is it's very much like dogmatic legal reasoning, right? Which is why it works so beautifully, right? Because it's not empirical. It's not empirical. It's a beautiful intellectual construct that has some real problems. And so let me, if I could throw one last thing out, it would be Reed Coase. Chicago School of Economics is based upon Ronald Coase's work, the Coase theorem. And if you read Coase, he's an empiricist. He's a pragmatist in many ways. He's not talking about the perfect market and perfect efficiency. He's telling you there's no such thing. And so you're always analyzing things on the ground, the facts, and noticing that there's no market without transaction costs. So what you always look for are the transaction costs and how markets break down, how law can help bring about efficiency, and how sometimes law gets in the way of efficiency. But it's really intriguing if instead of starting with the idea of perfect market and then critiquing law, or starting with perfect law and critiquing markets, you start with things on the ground and you construct slightly better. And I think this is where Posner became, in his later work, more of a pragmatist and less of a Chicago School economist than he should have been if he wanted the Nobel Prize. And so once again, I just think this is just adding a footnote to a beautiful response, right? Two different responses. It's an important footnote, I think. Alô, Bruno? Você quer comentar agora logo? Você quer comentar logo? Porque você tem morado. Posso? Depois eu Posso? vou falar, mas é bom Tá que bem. você já tome Eu tempo. vou então, se vocês me permitem, fazer um comentário curto de 5 minutos. Não, 3. Isso. Vou falar bem pouquinho. Eu gostei muito da observação do professor Torquato, né? Essa ideia de ser pragmático de verdade, né? É estar com um pé no passado e um olho no futuro. Porque se tudo for feito com uma ideia de melhorismo, né? Se abandona o que já veio e, no fim das contas, isso não traz melhoria nenhuma, né? Então, no fundo, ser um pragmático, um pragmatista, não sei qual seria a melhor palavra, talvez a Flaviane possa me ajudar, porque ela conhece a literatura de pragmatismo muito melhor do que eu. Mas ser um pragmático, um pragmatista, termo ruim, exagerado, né? É totalmente não pragmático, né? Então existe um aspecto, até diria eu, conservador na ideia pragmatista, né? Embora isto seja, obviamente, contencioso, existem os pragmatistas para todos os lados, né? Só vou fazer um comentário também com relação ao que o professor Brian chama de footnotes, né? Uma nota de rodapé. Vou fazer uma nota de rodapé à nota de rodapé dele, né? Porque ele comentou sobre o Posner ser este homem que muda de ideia, né? E inclusive arca com certos custos por mudar de ideia. Por exemplo, possivelmente, o custo de receber críticas que não lhe seriam direcionadas se ele fosse um homem que mantivesse a mesma linha desde o começo, né? Porque o Posner é um homem que mudou de ideia diversas vezes, né? Eu poderia listar aqui 3 vezes. Eu vou chamar uma de uma pequena mudança e outras, as 2 seguintes, de grandes mudanças, né? A pequena mudança é a seguinte:
Os seus primeiros escritos nos anos 60, né, são análises aplicadas, aquilo que se costuma chamar de Positive Law Economics, né? Então ele era um homem que fazia, vamos dizer assim, a leitura da Common Law americana à luz da ideia de ideias econômicas com uma grande tese histórica de fundo, que é a ideia de que a Common Law teria evoluído no sentido da eficiência. Então eu acho que Posner parte com uma ideia, vamos dizer assim, ele era um apologista da Common Law, né? A Common Law existe e é eficiente, e eu vou demonstrar que ela é eficiente com argumentos econômicos. Até que no fim dos anos 70 ele chega no direito antitrust, no direito antitrust. E quando ele chega no direito antitrust, e ele publica o livro dele sobre antitrust, no 78, 77, por aí ele fala, olha, tem uma coisa, eu não acho só que os juízes deveriam, eu não acho só que os juízes da Common Law sejam eficientes. Eu acho que os commissioners da FTC, né, ou seja, os conselheiros da autoridade antitrust americana devem ser eficientes. E aí ele dá este passo entre a Law and Economics, digamos assim, positiva, para a Law and Economics normativa. E aí ele faz um argumento de teoria jurídica pesada e profundamente errada. Profundamente errado. Ele escreve um livro em 1980, 81. Eu, em algum momento da minha vida, li todo esse negócio, que se chama The Economics of Justice, a economia da justiça. Eu sei que isso está traduzido no Brasil. É um mau livro, né? É um mau livro. E é um livro que propõe justamente a ideia de que a eficiência possa ser o norte para o direito, e não apenas o norte para o direito, mas o único norte para o direito, ou pelo menos o principal norte. É verdade que o Posner faz um caveat, né, uma ressalva, e ele diz assim, é o único norte para o direito nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos eu não sei, mas diz ele, a eficiência funciona como um padrão ético aceitável para as cortes americanas. Eu não tenho tempo aqui para explicar por que esse é um mau argumento, embora eu tenha escrito, inclusive, no Brasil, para a audiência brasileira, textos explicando isso. Mas este é um mau argumento. E aí, em 1990, o Posner publica um livro que se chama Problemas de Filosofia do Direito, Problems of Jurisprudence. E ele diz com todas as letras, eu estou mudando de ideia. E aí o professor Bryan é o grande fenda, né? Quer dizer, talvez se ele tivesse seguido até hoje dizendo a mesma coisa, pelo menos ele estaria ali na estante, como um livro que pode ser puxado para justificar determinadas decisões, naquelas situações em que alguém queira justificar a decisão com base na ideia normativa de eficiência. Mas o Posner diz, eu mudei de ideia, eu recebi muitas críticas, eu tive que estudar uma porção de coisas que eu nunca tinha estudado na vida. Isso ele não diz com todas as letras, mas está bem subentendido. Eu tive que ler uma porção de filosofia, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Quase com essa singeleza, mas a singeleza do gênio, né? Porque eu estou falando aqui do meu grande herói intelectual, né? Por isso que eu me empolgo um pouquinho. Mas é a singeleza do gênio, né? E ele mudando de ideia. E para onde ele volta? Ele volta para a tradição mais americana de todas. Provavelmente a única filosofia verdadeiramente americana. Eu diria, eu não sou filósofo, mas eu chutando aqui, acho que é a única filosofia americana, que é o pragmatismo, né? E ele volta ao pragmatismo, ele diz, não, agora nós vamos ali olhar o que Oliver Holmes havia feito, e nós vamos fazer aqui uma salada mista com um pouco de pragmatismo, um pouco de liberalismo, um pouco de economicismo, um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de Nietzsche, um pouco de sei lá o quê, e vamos chegar onde eu acho que temos que chegar. Que, no fundo, uma atitude, num certo sentido, muito pragmática.
Vamos resolver. Ele chama isso de praticalismo. Eu adoro esse termo, né? Practicalism, né? É isso, né? Então essa aí é a segunda mudança. E a última, bom, eu não vou falar da última porque eu já me estendi demais. Então gostaria de devolver a palavra e agradecer novamente o convite e saudar todos. Bruno, muitíssimo obrigada. Eu sei que você está no seu tempo aí. Fica à vontade para continuar acompanhando o debate ou participar da outra apresentação junto ao Banco Central. Você tem um compromisso agora. Então, a gente fica em contato. Eu vou fazer um desdobramento tanto da tua apresentação e do professor Brian Butler, associar um pouquinho com a filosofia e o método pragmático de Peirce, apontando os pontos de aproximação e diferença e suscitando um pouco a discussão em relação a que não é necessariamente a última, porque como muito bem aqui falado, Posner ele tem outras concepções mais contemporâneas e atuais. E essa fase na década de 80 e 90 que é uma aproxima do pragmatismo. Nesse sentido, eu trouxe aqui essa obra, esse livro, só para situar enquanto preocupação como professora, que é o livro Law, Pragmatism and Democracy, esse livro aqui do Richard Posner. Então, expressamente, a gente percebe o pragmatismo muito fortemente trabalhado nessa obra e também referências dos pragmatistas clássicos da filosofia americana, como o Dewey, Oliver Wendell Holmes Jr. Só que eu, pessoalmente, sinto falta do Peirce, Charles Sanders Peirce. Eu, pessoalmente, não vejo referências do Richard Posner ao Charles Sanders Peirce. E eu, conversando com o professor Brian Butler no dia anterior, perguntei a ele se existe essa fonte, essa aproximação do pensamento do Richard Posner com o pensamento inicial de Charles Sanders Peirce, que foi o pai do pragmatismo filosófico com a discussão do Clube Metafísico de Boston, que fez com que surgisse depois o pragmatismo. Então, nesse sentido, é uma preocupação que eu trago, porque no último Congresso Internacional de Filosofia do Direito, nós tivemos um debate e alguns dos professores que estavam discutindo o tema entendiam que a gente não poderia considerar Richard Posner como um pragmatista e aproximá-lo desse pragmatismo clássico original americano, mas que ele tem algumas inspirações que são importantes e que ele assume, mas que existe também posicionamentos e sentidos diversos. Mas temos diversos pontos de aproximação. O professor Brian Butler trouxe um texto interessantíssimo para trabalhar o conceito de Posner na ideia de dependência do passado, que é um conceito que a gente trabalha muito na análise econômica e aproxima da dimensão do direito da perspectiva do precedente, ou seja, aquilo que vincula pai. E ele traz a dimensão histórica, mas a dimensão da história numa perspectiva essencialista. Então, aquilo como algo que aprisiona. E a grande proposta do pragmatismo é pensar para frente. Pode passar, por favor. É você pensar para frente. É o forward looking. E essa perspectiva de pensar para frente, de pensar pragmaticamente, prospectivamente, é da essência, da origem da forma de pensar do pragmatismo. Então, eu trouxe aqui uma breve apresentação bem simples, só para poder situar, já que o público é heterogêneo e formado por diversos profissionais, não só da área de filosofia, mas também da área profissional e também da ciência política e de outras áreas do conhecimento. Só para poder situar um pouco da metodêutica de Peirce, que incorpora a lógica da abdução, que permite essa contribuição interdisciplinar em várias áreas do conhecimento. Eu trouxe aqui algumas palavras-chave, só para poder situar como é que esse método é aplicado prospectivamente. Como é que é esse olhar para o futuro, que é o insight, a imaginação, é a forma de pensar pragmaticamente. Porque o pragmatismo, ele leva em consideração a experiência, ou seja, o passado ele tem uma relevância extremamente importante para a hipótese e a dúvida e inquietação que você vai levantar. Então, nesse sentido, a forma como a experiência e a história atuam no pragmatismo, ele tem um peso, mas não é algo que aprisiona, que não pode ser usado como máscara, mas algo que provoca uma inquietação. Por isso que no pragmatismo nós devemos externar, ou seja, duvidar com aquilo que duvidamos com os nossos corações. Porque todo pensamento, ele denota um preconceito ou preconcepção.
Então, isso está bem presente nas obras de Peirce. Então, quando você tem a compreensão da hipótese a partir dos pressupostos que você tem anteriormente, você tem clareza e você pode fazer o controle depois. E essa é uma importância que o método pragmático nos traz, especialmente se a gente for resgatar essa dimensão inicial que Peirce trouxe, que não necessariamente foi tão operacionalizado no direito, porque ele foi um matemático, um cientista, e alguns dos pensamentos deles foram incorporados em outros campos do conhecimento, como na matemática, na física, e no direito a gente encontrou a apropriação de alguns dos pensamentos, de algumas reflexões dele, Oliver Wendell Holmes Jr. e alguns pensadores do pragmatismo jurídico, mas não resgatando todos os elementos da sua teoria. A Clarice, hoje pela manhã, ela fez uma apresentação construindo essa ponte, mas o Peirce ele não era jurista, ele era um cientista. Mas ele trabalhou com juristas, que foi o John Green, que era advogado, e o Oliver Wendell Holmes Jr. Então, essa percepção sobre o problema jurídico é algo que permite uma construção, como o professor Kellogg também falou, o cientista e também a forma de pensar do jurista. Né? Então, a gente começa com a experiência, o problema, e você lançar uma hipótese audaciosa, como, por exemplo, questionar a órbita, no caso, o modelo de Kepler. Foi uma pergunta que foi colocada de forma abdutiva. Então, essa forma de pensar a partir do problema e de uma dúvida de inquietação real e não abstrata, e não que seja uma máscara, mas que seja inquietação real, com seus pressupostos revelados. Então, é importante revelar qual é a sua posição, para que você tenha clareza em relação àquela dúvida, a partir da dúvida que existe, a hipótese que você vai lançar para tentar explicar aquele problema e pensar prospectivamente. Então, para Peirce, essa hipótese, ele é ao mesmo tempo um insight, tem uma dimensão de insight, mas ela também tem uma dimensão lógica que vai ser extremamente importante para a gente entender como é que se pensa a partir dos efeitos. Como é que eu penso a partir das consequências práticas concebíveis de algo. Então, um dos elementos mais importantes do pragmatismo jurídico, do pragmatismo enquanto método, não é como um método cartesiano, aquele método fechado, amarrado, que não dá espaço, que representa uma barreira. Mas é exatamente um modelo diferente de abertura e de construção. Ou seja, ele se opõe à forma de pensar cartesiana e constrói... Está muito próximo, é? Não, está ótimo. Quando tiver a oportunidade, eu vou... Sim, a gente vai ter espaço para pergunta, porque como não vai ter a última palestra, a gente vai ter espaço e o professor Torquato ainda vai fazer as colocações dele. O áudio está perfeito. Tá bom, então. Obrigada. Então, só para poder esclarecer, quando a gente fala em método, a gente está falando de um metodêutico, não é um método cartesiano, que amarra, que fecha, que é uma dúvida irreal, uma dúvida abstrata, que é uma máscara e depois você volta para o mesmo ponto. Mas é uma dúvida genuína que parte de um problema real, concreto, e que lança hipóteses, projeta para o futuro. Você usa a imaginação, o insight, pensando nas consequências práticas concebíveis. Só que o que é importante no pragmatismo é o falibilismo. Isso tem que estar muito presente. Ou seja, essa pergunta que é colocada na hipótese pragmatista, a gente não tem uma resposta, ou seja, ela não pode ser usada na dimensão como dedutivista ou positivista. Então, nesse sentido, pode passar, Paulo, por favor. Eu trago essa forma de pensar o pragmatismo na própria expressão do Peirce, que foi reproduzida da seguinte forma: observa-se ser um fato surpreendente. Observa-se ser um fato surpreendente, mas se A fosse verdadeiro, então C seria natural. Portanto, há razões para suspeitar que A seja verdadeiro. Aí um exemplo fabuloso, né? Um exemplo acho que o professor Jorge gosta muito, e eu trouxe ele aqui porque ele permite ilustrar. Já que a gente está em um colóquio de pragmatismo, é importante a gente lembrar esse referenciatório de como ele se operacionaliza, porque vocês vão perceber que é tão comum as formas como ele está presente no dia a dia das pessoas e também na prática profissional, que é importante a gente tornar isso evidente. Se sabemos que um dado número de cavalos A, B e C são marrons e que os cavalos dos estados vizinhos Z são marrons, podemos então tirar a conclusão abdutiva
de que os cavalos A, B e C são daqueles estábulos Z. A abdução argumenta a partir de um resultado. Um dado número de cavalos A, B e C são marrons. E declara que uma certa regra, todos os cavalos de um certo estábulo Z são marrons, se aplica àquele resultado. De modo que se segue, em novo caso, que esses cavalos A, B e C pertencem ao estábulo Z. Pode passar, Paulo. É só esse. E aqui é um ponto importante em relação à abdução. Vocês vão ver que a forma do Sherlock Holmes, aqueles modos do Sherlock Holmes e Watson, as estratégias inferenciais que eles têm, não são dedução, são abdução. E são hipóteses plausíveis, porque parte da experiência e do problema. Mas não se tem certeza, porque ela está aberta à falibilidade e à continuidade. Tem que ser submetida ao teste. Então, o que é importante é ter consciência, e aí é uma mensagem que a gente passa para os profissionais do direito, de que a hipótese abdutiva ela é falível. E isso se aplica muito à área penal, à investigação, para você identificar o fato jurídico que você está trabalhando. É você problematizar o fato jurídico e saber que ele é uma hipótese suscetível a ajustes, adequações e a continuidade e a falibilidade. Então, nessa dimensão aqui, eu trago para vocês uma forma de expressão do raciocínio abdutivo, que é como é que eu penso a partir das consequências. Então, vejam, eu antecipo aquela consequência, os efeitos práticos concebíveis de algo, porque o conceito de algo eu vou levar em consideração quais são os efeitos que aquilo representa na realidade concreta. Só que eu não consigo identificar todos os efeitos. Os efeitos que eu tenho é na dimensão de curto prazo, de médio, e talvez a de longo prazo sejam o quê? Especulação ou imaginação que eu projete para o futuro, até porque eu não tenho informações, elementos nem tecnologia suficiente e dados para saber todas as informações, mas é uma antecipação daquela consequência. E a gente trazendo isso para o direito, aí você tem como resultado daquela conclusão, premissa maior, e a premissa menor, que é o fato jurídico, ela aparece como hipótese, como algo que você vai colocar para ser questionado. E esse é o grande ponto do pragmatismo. É o contexto da descoberta, é o contexto da investigação. O pragmatismo se presta muito mais a da abertura à investigação, inquiry, ou seja, de investigar, questionar, do que justificar. Aí é outra dimensão que o dedo traz, que é o contexto de você justificar, de como você apresenta o argumento que segue uma lógica dedutivista e tem uma razão de ser pela formalidade, de dar uma segurança jurídica, mas uma segurança do ponto de vista muito mais formal, uma certeza formal, mas não uma certeza prática. E aí, o pragmatismo, ele ajuda. Tu podes colocar naquela tabela, Paulo, por favor? Só para poder a gente visualizar. Isso aqui é uma citação do Brian, do Dennis Bryan, só voltando. Não, só a tabela. Porque eu dei um salto. É só para poder facilitar a visualização, para a gente ganhar tempo, e é uma forma de... tá tudo bem. É só para fazer um contraponto entre a forma de raciocinar dedutivamente, indutivamente e por abdução. O professor Kellogg deu explanação hoje pela manhã, muito boa também, lá na Faculdade de Damas e em outra faculdade, sobre o pensamento indutivo em Oliver Wendell Holmes Jr. E permitiu com que nós compreendêssemos como é que se dá o desenvolvimento dessa construção da jurisprudência, de casos que vão sendo construídos, e como a gente não tem uma resposta certa, mas existe uma incerteza em que ao longo dos anos você tem que ter experiência, você tem que ter um problema que suscite uma dúvida real, e não uma dúvida formal, abstrata, que motive você a pensar e projetar uma hipótese, um insight para o futuro mais embasado em experiência. Então, ali vocês observam, eu trouxe o mesmo gráfico, mas ali vocês observam, olha, começando do resultado, você vai para a regra para chegar ao caso. Quando eu chego ao caso, esse caso aqui ele é problemático. Ou seja, aquele fato jurídico que é tanto discutido e tão debatido nos processos judiciais, ou que é levado para a discussão da grande mídia, ele é algo problemático porque ele é uma pergunta. E para isso existe o direito. A gente estava trabalhando o conceito de erro jurídico, até onde a gente trabalha o conceito de erro ou não jurídico, ou o aperfeiçoamento da jurisprudência, mas problematizar isso. E o teste dessa hipótese, a gente faz o quê? Com a indução, a gente vai trabalhando várias ferramentas. Um dos caminhos para poder
de aperfeiçoar e tornar claro esses pressupostos estarem evidentes. Essa é uma estratégia que a gente faz enquanto pesquisador, que é olhar para trás e resgatar exatamente esses elementos. Mas a forma de um profissional do direito pensar pragmaticamente, no sentido do pensamento, do pragmatismo filosófico de Charles Sanders Peirce, é levar em consideração essa construção de uma hipótese abdutiva que se projeta para o futuro e que está suscetível a um constante aperfeiçoamento. Isso a gente trabalha na ciência, a forma de pensar do cientista. A gente vai ter um cientista amanhã, que é o professor Arthur Galamba, que está envolvido com o pensamento científico também nas ciências naturais. E para um evento como esse, que é interdisciplinar, vai ser muito rica a sua contribuição. Mas já aproveito aqui um momento para agradecer como o direito também se enriquece dessa construção. Então, fazendo um paralelo, em paralelo em relação a isso com as falas dos professores, pode tirar, dos professores Brian Butler e do professor Bruno Salama, a gente pode identificar pontos de conexão do pensamento de Peirce com o do Richard Posner, como também com pontos de conexão com o que o Bruno Salama trouxe algumas preocupações atuais de Law and Economics, que ele é também especialista nessa área de Law and Economics. E como essa forma de pensar a partir dos problemas pode enriquecer a prática jurídica, desde que essa metodologia seja utilizada de forma adequada, e não como argumento de autoridade ou de justificação de apresentação de um argumento através de uma máscara, porque o pragmatismo serve para trabalhar no contexto da descoberta, do questionamento, muito mais do que propriamente não é uma ferramenta para se trabalhar no contexto da justificação da formalidade, que é essa forma de exposição mais dedutivista, que foi algo já bem trabalhado hoje pela manhã nas críticas construídas nos primeiros painéis. E sobre a dimensão da corrupção, para fazer só uma ponte e poder abrir para o debate com vocês aqui, eu gostaria de trazer um exemplo que foi até uma experiência do último colóquio. Nós recebemos um professor convidado alemão, Hans-Bert Schaefer, que esteve aqui no Brasil, e ele ficou extremamente assustado com a prática de corrupção que aconteceu no estacionamento, na rua. Fomos levados para almoçar lá em Olinda, e quando eu saí de Olinda, eu tive que pagar um dinheiro ao rapaz que estava guardando o meu carro. E ele ficou chocado com aquela prática de eu ter que pagar um valor para aquela pessoa que ficou olhando o meu carro, para meu carro não ser arranhado, não ser furtado, não ser roubado. E vejam um exemplo que o professor Bruno Salama trouxe do metro em Nova York. Vejam que o exemplo que ele está falando do metro lá de Nova York é um exemplo que aparece no livro do Posner, de uma experiência que ele teve no passado. O professor Hans-Bert Schaefer é da área de análise com direito e também dessa linha institucional, é da linha da Alemanha, mas tem uma base do Ronald Coase também, do Douglas North, que resgata essa dimensão de a gente trabalhar as instituições informais, ou seja, o que é que de fato constrange o meu comportamento, quais são essas regras do jogo informal. Então, ali na prática, existia um arranjo informal. Eu fui constrangida e eu aderi àquela regra do jogo. Não concordo com ela do ponto de vista ético. Acho totalmente equivocado ter de pagar um valor no espaço público, aí você vê, no espaço público, mas eu tive que retirar aquele valor e pagar para aquele funcionário. E esse tipo de corrupção que existe, esse pagamento desse valor para poder estacionar um espaço que é público, é eficiente ou não é eficiente? Veja, é uma prática corruptiva que a gente pode utilizar o parâmetro da eficiência ou da não eficiência. Traz resultado socialmente produtivo? Sim ou não? Depende, eu tenho que fazer uma análise contextualizada. É para o Estado caro manter um serviço de monitoramento, a questão da segurança pública, ou ter aquela zona azul em todas aquelas áreas, ou o Estado é conivente, como o dono do restaurante, e deixa que aquelas pessoas tomem conta da rua e comecem a criar esse tipo de atividade. E quando o crime organizado começa a tomar conta e o Estado perde espaço, aí já gera outro problema. Então vejam que são várias questões que podem ser suscitadas e que a análise
a análise feita a partir do pensamento pragmático pode enriquecer e tornar claro, ou seja, tirar do tapete tudo que está de baixo e tornar evidente, porque vamos levar em consideração quais são os efeitos práticos concebíveis para se poder pensar com clareza how to make our ideas clear, que é o paper seminal do Charles Sanders Peirce, que é como tornar nossas ideias claras, ou seja, pensar a partir de consequências, mas torná-las evidente para que a gente possa construir uma análise cuidadosa, mas não não há aquele efeito imediato, mas as consequências que a gente conhece também que a gente desconhece. Por isso que o pragmatismo ele tem um pé no presente, ele tem também experiência no passado, mas ele se projeta no futuro, porque tem essas consequências concebíveis que a gente lança por hipótese para submeter o teste. Como a experiência sempre muda, os elementos novos da realidade vão nos dar a base para a gente poder pensar também em outras hipóteses abdutivas, sempre questionando, confirmando ou refutando. Então, a falibilidade é a essência do pragmatismo. Então, essa era a mensagem que eu queria falar, fazendo esse contraponto, especialmente trazendo o Richard Posner, porque ele está sendo lido de uma forma avassaladora no Brasil, professor Brian, e se transformou praticamente em uma crença. Então, e ele tem várias fases diferentes. Então, conhecer as fases diferentes do Richard Posner é importante do ponto de vista acadêmico. Enquanto professora, eu me preocupo muito com isso e me preocupa a forma como isso vem sendo incorporado na prática jurídica como um argumento de autoridade, se distanciando da essência de alguns elementos que podem ser trabalhados. E por que não resgatar as contribuições do Charles Sanders Peirce, que é a base desse pensamento pragmático, que muito pode enriquecer a análise jurídica e já trouxe contribuições para outros ramos do conhecimento. Como a gente faz essas pontes, eu e a professora Clarice, a gente constrói essa ponte de Peirce com o direito. Mas, originalmente, ele não foi um autor voltado para o problema jurídico, mas a metodologia dele muito pode enriquecer o estudo jurídico, especialmente no contexto da descoberta e da investigação, que é muito presente na prática e na atividade profissional de muitos de vocês aqui. Muitíssimo obrigada. Eu vou abrir para a plateia, professor, e para as considerações do professor Papai. Duas perguntas, mas o senhor também, se consegue. Não, vamos ouvir as perguntas, no final eu faço uma. Quem quiser fazer a pergunta, sinta-se livre, por favor, a hora é essa. Tá, tem um microfone chegando para você. Estou sem espaço. Vou botar.